Vamos lá então, a gente começa o nosso giro de notícias com o seguinte. O líder russo Vladimir Putin disse na quarta-feira ontem, em reunião do Conselho de Segurança da Rússia, que a disputa sobre a Groenlândia não é uma preocupação do regime e deve ser resolvida entre Estados Unidos e Dinamarca. Putin ainda criticou o tratamento histórico dinamarquês à ilha, falando que era colonial e severo. Isso veio depois de Trump recuar da ameaça de tarifas sobre a Europa, que vinham para pressionar pela aquisição do território semi-autônomo. E Trump, claro, também ontem descartou o uso da força, sugerindo o caminho para um acordo. A gente cobriu isso agora há pouco. Agora, falando ainda de questão Rússia e Ucrânia, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, parte da delegação que foi para Davos, na Suíça, afirmou hoje, lá mesmo, que houve muito progresso nas conversas para encerrar a guerra na Ucrânia e que resta uma última questão. Ele deu uma entrevista até ontem para a CNBC comentando o assunto. Confira. We'll be meeting them this evening. I believe that we'll be seeing the Russians, Jared and I, sometime on Thursday evening. And I think we're bringing everyone closer. The Ukrainians were our guests in Miami this past weekend. And we think we're making a lot of progress. And hopefully we'll have something good to announce soon. O Zelensky chegou na Suíça hoje, ele se reuniu com Trump antes de discursar no fórum. O Kremlin afirma que Putin receberá Witkoff e Jared Kushner à noite, hoje então em Moscou. O encontro deve estar acontecendo agora. Putin indicou que o diálogo deve incluir reconstrução e ativos russos congelados. Mais uma parte da longa tentativa, então, americana de intermediar uma solução para essa guerra. Indo de lá para a Ásia, em Hong Kong, o Tribunal Superior da ilha, do território, o Tribunal Superior de Hong Kong, iniciou um julgamento de segurança nacional contra 3 ex-líderes de um grupo hoje extinto, que organizava vigílias anuais em memória da repressão de 1989, o massacre da Praça da Paz Celestial. Quem é mais antigo vai lembrar do Homem-Tanque, aquele que, diante de uma coluna de tanques do exército chinês, o Exército de Libertação Popular, ficou ali na frente, devia estar voltando da padaria, estava com uma sacola de mercado na mão. Tem quem só viu a imagem que não dá justiça ao que foi aquilo. Tem também o vídeo que mostra o quão longa era aquela coluna de tanques em 89 e mostra ele até subindo no tanque, dando uma batidinha ali para tentar conversar. 100 mil manifestantes pacíficos, o regime chinês abriu fogo, pelo menos 10 mil morreram, segundo uma estimativa da BBC. As vigílias anuais são, claro, proibidas na China, mas aconteciam em Hong Kong até em 2019. Havia a tal lei de extradição na época. Protestos imensos tomaram a ilha, tomaram o território. Depois veio a repressão e agora, claro, o controle absoluto do Partido Comunista Chinês, de fato, sobre o território de Hong Kong. Resumindo a notícia de agora, Lee Chuk-yan, Albert Ho e Chow Hang-tung são então os 3 ativistas que respondem por isso. A acusação é, aspas, incitar a subversão do poder do Estado. A pena é de 10 anos de prisão. Chow e Lee se declaram inocentes, Ho se declarou culpado. Essas vigílias, que eram legais, não acontecem desde 2020, que foi quando veio a Lei de Segurança, então, no contexto dos protestos de 2019 que eu citava. Coisa absolutamente abrangente e que trouxe, em efeito, a repressão que há dentro da China continental também para Hong Kong. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Agora, atualização sobre o acordo União Europeia-Mercosul. O Parlamento Europeu votou ontem para levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia o acordo de livre comércio com o Mercosul. Esse é um acordo, que essencialmente, se você tem mais de 25 anos, ou melhor dizendo, menos de 25 anos, as negociações para isso aí acontecer são mais velhas do que você. Essencialmente abriria um livre comércio entre aqui, os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, com a União Europeia. A preocupação por ali é liderada pela França e pelos agricultores franceses, que têm protestado, até por ocasião com violência a respeito disso, argumentando que a carne barata ou os produtos agropecuários vindo de Brasil e Argentina, Uruguai, podem ser uma concorrência desleal aos agricultores dali. Daí a França, a Polônia, alguns outros países tentam barrar, e isso é mais um dos entraves que vem na esteira dos fatos, depois de no sábado, em princípio, a coisa ter sido assinada. Isso aí pode atrasar o pacto por até 2 anos ou até inviabilizar a implementação, tá? O acordo foi assinado, como a gente falava, no sábado, depois de 25 anos de negociação,
precisa da aprovação do parlamento para entrar em vigor. A Alemanha criticou esse envio, então, da medida ao tribunal. Friedrich Merz disse que a Assembleia, Friedrich Merz, o chanceler alemão, o chefe de governo do país, ele disse que a situação foi mal avaliada, avaliou mal a situação geopolítica, foram as palavras dele. Isso vai um pouco de acordo com o que disse Lula a respeito do assunto, conforme ele falava que assinar o acordo agora também era uma medida contra o protecionismo, contra as tarifas e buscando mais multilateralismo. No Brasil também, internamente, notícia nacional, hoje há uma manifestação quanto à sede do Banco Master, conforme esse escândalo continua saindo coisa nova todo dia, né? As investigações do Metrópolis mostravam, por exemplo, participação do ministro Dias Toffoli em um resort, e a trama acabava, de certa forma, aparentemente ligada ao Banco Master. Ele, claro que relator do caso no STF. André Esteves, também do BTG, foi visto abraçando o ministro num vídeo divulgado hoje pelo Metrópolis, lá então no resort Itaiaiá, no norte do Paraná. Isso aí também, então, tem uma manifestação hoje, articulada pelo Movimento Brasil Livre à frente da sede do Banco Master em São Paulo. Os organizadores dizem que o ato vai ser sem carro de som, com foco em cobrar explicações públicas sobre o caso, se distanciando, então, da questão político-partidária. O banco teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, depois de sinais de insolvência e irregularidades. Levou à descoberta isso de uma teia de envolvimento de entidades privadas e públicas em um escândalo que, em termos de valores, parece já estar superando o Petrolão, Mensalão e os escândalos então anteriormente vistos. Daniel Vorcaro, dono do banco, foi preso preventivamente. PF fez busca e bloqueio de 5,7 bilhões com B de bola em bens na operação, compliance zero. O processo corre no STF, como eu falei, relatoria de Dias Toffoli. Agora, então, também envolvido em controvérsia quanto a esse resort, onde parece que interesses escusos se cruzam.